Olá, tudo bem? Eu sou a Ana Laura, fonoaudióloga, e hoje o tema da nossa aula vai ser a atuação do fonoaudiólogo na voz patológica. Então, nós já vimos uma aula sobre a voz do cantor, a voz profissional, a voz do professor, que não tem nenhuma lesão, não tem nenhum machucado. Hoje nós vamos ver uma atuação naquela voz que já tem uma lesão instalada. Sempre lembrando que nós temos as teleconsultorias, então se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou algum caso que você esteja atendendo, pode entrar em contato conosco que nós estamos prontos para te ajudar. Então, para que a gente consiga entender como que uma voz chegou a ter uma lesão, como que a nossa voz fica alterada, como a minha prega vocal ganhou uma lesão ali, eu preciso entender como eu produzo a minha voz. Então, ela começa a partir da respiração. Então, o ar entra pelo nariz. Aqui nas conchas nasais, esse ar é aquecido, umidificado, filtrado, para que ele entre de uma forma um pouco mais amena no nosso organismo e não ter nenhum atrito ali com o nosso tecido, que é muito sensível, né? Então, ele entra por aqui, passa pela faringe, entra pela prega vocal, para a traqueia, né, pela laringe, ultrapassa a prega vocal, que nesse momento vai estar aberta. Então, no homem é um pouco mais fácil de ver, pelo palmo de Adão, mas ela está mais ou menos nessa altura aqui, está aberta para que esse ar possa entrar. Esse ar entrou, chegou pela traqueia, entrou nos pulmões. Para que esse ar entre nos pulmões, o meu diafragma, que está aqui embaixo, o meu diafragma é esse músculo em forma de concha mesmo. Esse diafragma se abaixa para que os pulmões possam se expandir. Ganhei a expansão desse pulmão, meu diafragma baixa e todo o ar que entrou aqui no pulmão tem uma função. Ele vai fazer as trocas gasosas e depois que ele tiver feito tudo o que ele precisou fazer, ele vai sair. Então, o diafragma que estava aqui embaixo para o pulmão expandir, agora ele vem aqui para cima para empurrar esse pulmão e ter como esse ar sair. O ar volta pela traqueia e se depara com a prega vocal novamente. E aí nós temos duas opções. Se eu estou só respirando, essa prega vocal vai estar aberta e o ar passa. Mas se eu quero produzir a voz, que é o nosso objetivo, essa prega vocal vai vibrar. Eu preciso dessa vibração. E a teoria mais aceita hoje em dia de como se dá essa vibração da prega vocal é a teoria mioelástica e aerodinâmica. Então, o ar ele vai passando para fazer essa vibração e o músculo vibra. Então, o músculo vibra de baixo para cima e da frente para trás, ao mesmo tempo. Essa vibração ocorre em toda a extensão da prega vocal ao mesmo tempo. Ocorreu essa vibração, eu produzo um som bem baixinho, parecido com o de um aparelho de barbear, só bem fraco mesmo. E como esse som fraco a gente não conseguiria ouvir ou fazer qualquer coisa, esse som ele ganha um brilho, que seria a nossa ressonância. Então tem a produção do som aqui na prega vocal, mas essa ressonância é a vibração, é o foco de vibração, onde vibra mais essa voz. Então, essa voz vai vibrar os músculos da laringe, vai vibrar os músculos da faringe. E chegou aqui em cima, eu vou ter a articulação desse som. Então, a voz é só o som que é produzido aqui. A articulação da fala, ela é feita aqui em cima. Quando eu junto os movimentos de boca, de língua, palato mole, tudo isso aqui eu vou movimentar para que eu consiga articular esse som. Lembrando que eu posso articular um som sem articular sem som, posso só movimentar e posso fazer também só o som sem articular. Mas eu dependo desses dois para que eles consigam, para que eu consiga me comunicar e produzir uma voz. Então, todo o meu trato vocal, ele vai precisar de uma especificidade. O que compreende o trato vocal? Desde a região de laringe até chegar aqui em nariz e boca. Então, quando eu tenho aqui, até chegar aqui em cima, toda essa região, a partir de prega vocal, é considerado um trato vocal. E aí, o que vai acontecer?
eu vou ter uma produção de vozes, essa produção do som vai depender muito dos meus músculos intrínsecos da laringe. Os extrínsecos também, mas os intrínsecos são muito importantes da gente entender. Então, a gente vai ter o cricotireoide, né? Esse cricotireoide sai da cartilagem tireoide, da cricoide, e vem para a cartilagem tireoide. Então, ele está mais aqui para frente. A gente tem o cricoaritenoide posterior, ele está aqui atrás. E o famoso CAP, que em algumas provas de concurso, com certeza quem da área da saúde já ouviu falar que esse CAP, né, o cricoaritenoide posterior, é o músculo da vida, né? Porque ele é um músculo que mantém a prega vocal aberta para que a gente possa respirar. Nós temos o cricoaritenoide lateral, vem aqui do lado, o aritenoide transverso e o aritenoide oblíquo, aqui na frente, o tireoaritenoide e o músculo vocal. Cada um desses músculos tem uma função. Ou ele abre a prega vocal, ou ele fecha, ou ele tensiona, ou ele relaxa. E a gente vai ver cada um desses músculos agora. Então, o que o cricotireoide, que está aqui na frente, o que ele vai fazer? Ele vai tensionar e fechar, aduzir e fechar. Ele tensiona e fecha essa prega vocal, como se fosse uma liguinha de cabelo que eu tô estirando e fechando. Ele vai fazer isso com a minha prega vocal. Ele também abaixa e alonga, né? E afina essa prega vocal. Então, é um músculo que eu vou utilizar muito se eu pensar num som agudo, num som mais fino. Porque ele está tensionando e alongando essa prega vocal. Ele abaixa ela um pouquinho, mas a gente acaba usando ele bastante nos agudos. Cricoaritenoide lateral, ele também ajuda a fechar essa prega vocal, também abaixa e alonga e afila, mas ele não tensiona tanto quanto o cricotireoide, tá? O cricoaritenoide posterior, ele abre, que a gente brincou, que é o CAP, né? O músculo vocal, então ele abre as pregas vocais, deixa elas abertas no repouso para a gente respirar e comanda um pouco da dinâmica de vibração da prega vocal, né? Ele eleva, enquanto o cricotireoide e o cricoaritenoide lateral, eles abaixam, o cricoaritenoide posterior, ele eleva um pouco e afila essa prega vocal, tá? O tireoaritenoide, ele tá um pouquinho depois do músculo vocal, ele abaixa e encurta. Esse encurtamento vai dar uma relaxadinha nessa prega vocal, ele não vai tensionar igual quando eu tô puxando. Ele vai colocar um pouquinho mais de relaxamento. Por isso que a prega vocal, ela fica espessa, tá? Se eu coloco essa prega vocal fininha, eu tô tensionando. Se eu relaxo essa musculatura, ela fica um pouco mais espessa. Quem faz isso é o tireoaritenoide. Então, quando eu penso num som grave, por exemplo, uma voz mais grave, eu tenho uma ativação maior dessa musculatura, tá? O aritenoide transverso e o aritenoide oblíquo, eles fecham a prega vocal. Eles dão aquele ataque vocal que, por vezes, pode ser brusco, né? Aquele trancão que a gente dá na hora de começar a falar, uma voz mais tensa, tá? Ele vai estreitar a rima glótica e previne aspirações. Então, ele vai ajudar a fechar um pouquinho para prevenir a aspiração. O que é a aspiração? Quando a gente vai engolir e não deixar esse alimento ir para a região de prega vocal. A gente tem a epiglote, que é a tampinha da panela, né, que fecha ali a prega vocal, mas a prega vocal tem que estar mais fechadinha. Quem ajuda a fechar isso é o aritenoide oblíquo, tá? E o músculo vocal, que vai dar também a produção do som, principalmente tonalidade para a voz. Cada pessoa tem um tom de voz diferente, algumas vozes mais agudas, outras vozes mais finas, e uma grande contribuinte desse padrão é o músculo vocal. Quais são as principais patologias vocais que a gente encontra, principalmente em consultório? Em primeiríssimo lugar, nódulos. Os nódulos ou os calos, comumente conhecidos, eles são os mais comuns, eles vêm bastante de um abuso de prega vocal, então é a lesão mais comum que a gente tem.
nesse meio, seguido dos pólipos. Os pólipos a gente vai entender a diferença do nódulo para o pólipo daqui a pouco. Alterações estruturais mínimas, granulomas, neoileucoplasias, edema de Heinck, que a gente vai focar um pouquinho ali também nos fumantes, paresia de prega vocal e paralisia de prega vocal. Existem outras patologias, existem outras demandas, existem uma infinidade, mas a gente vai focar nos que mais aparecem, tanto para o otorrino, né, quanto para o otorrino ajudar no diagnóstico, fazer o diagnóstico, quanto para a gente fono tratar, auxiliando esse otorrino também. Então, quando a gente tem algum tipo de lesão, algum tipo dessas patologias, o que a gente vai encontrar? Modificação da qualidade vocal. Então, cada modificação vai dar um padrão diferente de voz para a gente. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho aqui uma voz projetada, que é a voz ideal, entre aspas, a minha voz aqui é uma voz projetada, é uma voz ideal. Então, eu tenho um controle adequado de frequência, eu não estou parecendo aquele adolescente que está enfrentando a muda vocal, que ela fica variando. Uma hora fala mais grossa, e de repente a voz fica um pouco mais fina e depois volta. Não tem essa quebra de frequência, não tem quebra de intensidade. Uma hora eu tô falando mais firme, aí depois minha voz dá uma falhadinha e eu não consigo falar. A minha ressonância também tá controlada, eu não tô jogando ela demais pro nariz, mas também eu não tô guardando essa voz aqui na minha garganta. Eu tô colocando essa voz, projetando ela pela minha cavidade oral. Então, eu tenho uma excitação do meu trato vocal. Lembra do que é o trato vocal? Compreende a partir da minha prega vocal até chegar aqui? Tudo isso eu estou trabalhando agora para ter uma voz ideal. Mas se eu tenho uma lesão, eu vou encontrar uma voz rouca. O que a rouquidão diz pra gente? Uma prega vocal com vibração irregular. O que pode me dar uma vibração irregular? Um nódulo, um pólipo, uma fenda. Qualquer tipo, um granuloma pode dar também. Qualquer tipo de lesão, de machucado ali, cicatriz nessa prega vocal, pode dar essa voz rouca. Voz nasal, ressonância concentrada na cavidade nasal. Esse daqui é um pouco mais específico, não é uma lesão de prega vocal. Provavelmente vozes nasais, são mais indícios de uma deficiência do véu palatino. Né? O véu palatino não está conseguindo fazer a contração que ele precisa ou acaba escapando ar demais para a cavidade oral, para a cavidade nasal, ou não está indo, que é a voz hipernasal, ou não está indo nada, que seria aquela voz de gripe que o nariz fica bem tampado. Uma voz sussurrada. A voz sussurrada, ela acontece porque as pregas vocais estão aproximadas, mas o ar passa sem a vibração. Então eu vou fazer bem assim. É uma voz muito característica de quando eu tenho alguma lesão ali que não vai encostar uma prega vocal na outra. E eu vou ter uma irregularidade ali da vibração que não vai vibrar tanto. Uma voz, por exemplo, de paralisia, pode ser uma voz sussurrada, dependendo de onde parou a prega vocal, tá? A voz em falsete não é uma voz patológica também. As pregas vocais estão alongadas, tem uma tensão reduzida e uma vibração em região anterior. Então, a vibração da prega vocal, quando ela acontece do meio para frente, é uma vibração de fonação. Da frente, do meio para trás, geralmente é mais de respiração, tá? Uma voz comprimida é uma vibração restrita das pregas vocais. Eu estou colocando tanta força naquela região que eu tenho uma voz muito estrangulada. Pode ser indício de um inchaço, que seria o edema, pode ser uma tensão do aparelho fonador desnecessária, sobretudo de faringe e laringe. E essa voz comprimida, ela pode acarretar principalmente no nódulo e dependendo do pólipo também, tá? A voz soprosa. As pregas vocais não se tocam completamente. Existe um escape de ar ali. Então, eu vou deixar
muito ar passar pela minha prega vocal. Por quê? Eu não estou encostando essas pregas vocais, mas eu ainda estou tentando vibrar. Bem característico de uma prega vocal com fenda, tá? Fendas tendem a dar uma voz muito soprosa. Eu tenho uma voz monótona, que é uma falta de variação adequada de comprimento, tensão, vibração de prega vocal com ressonância pobre. É aquela voz bem assim, que não muda nada, que todo mundo acaba tendo uma impressão muito ruim dessa voz. E eu posso ter também uma voz trêmula, e aí a gente precisa saber qual a origem desse tremor. Se é um tremor que está somente na prega vocal, ou se é uma vibração que acomete, né, um tremor que acontece no corpo inteiro daquela pessoa. Quando está mais limitado a prega vocal, a gente vê ali uma vibração irregular da prega vocal também, tá? Então, vamos começar falando dos nódulos. Os nódulos são a patologia mais comum, né, das vibrações de prega vocal, das patologias vocais. Então, o que vai acontecer no nódulo? O que causa, o que é e o que causa esse nódulo? Então, o nódulo, a gente vê ali que tem um aumento da espessura da zona de membrana basal. Então, eu tenho essa bordinha aqui, da minha prega vocal, eu vou espessando ela, principalmente se eu tenho uma voz comprimida. Eu vou colocando força, e aquele atrito, aquela lesão, vou aproximando demais o que não deveria. Porque a prega vocal, quando ela vibra fechada, beleza, mas ela não tem que ficar comprimida, tá? Então, ela vai ter essa espessura. Às vezes, a pessoa já começa a ter algum sintoma, alguma alteração vocal na fase de espessamento. Nem virou um nódulo ainda, está começando a querer surgir um nódulo e essa pessoa já pode apresentar alguma alteração de prega vocal. Então, a gente vê aqui um que está um pouco menor. Aqui a gente já vê um nódulo de prega vocal mais importante. Para fazer esse diagnóstico, somente o exame físico o exame de imagem do otorrino, tá? A gente da fono consegue fazer a percepção auditiva da voz, percepção acústica. Então, o que a gente vai encontrar? Uma voz rouco-soprosa, com esforço para falar, porque vai virar um ciclo vicioso. Eu tô comprimido tanto, tô com uma voz tão tensa que fiz um machucado, fiz uma lesão. Essa lesão vai dificultar a minha produção da voz. Quando eu dificulto, eu vou me esforçar mais. E o esforço piora a lesão. Então, um vai alimentando o outro, tá? Então, vai ser uma voz rouco, soprosa, com muito esforço para falar. Vai ser uma voz que vai se cansar rápido. Às vezes, é um professor que, por exemplo, dá aula de manhã. A primeira aula ele dá tranquilo. Na segunda, ele já começa a ficar cansado. A voz já fica muito cansada. E pode haver dor. Dependendo da quantidade de esforço e do tamanho que esse nódulo já está, esse paciente pode sentir dor para falar, tá? Então, o que a gente vai ter? Além desse aumento da espessura, é uma lesão principalmente de abuso vocal. Eu falo muito alto, eu falo por muito tempo e eu falo com muita força. Tudo isso daqui vai contribuir para que eu promova um nódulo na minha prega vocal. Então, eu vou ter uma lesão e subsequente reparo. Eu machuco, meu corpo tenta reparar. Eu machuco, meu corpo tenta reparar. Aí eu vou formando esse nódulo. E é um ferimento no subepitélio, tá? Como que a gente vai fazer com esse diagnóstico do nódulo? Geralmente, o tratamento do nódulo, ele é com o fonoaudiólogo, a princípio, a não ser que seja um nódulo muito antigo e um nódulo muito grande. Dependendo do tamanho desse nódulo e de quanto tempo ele está ali, aí o médico precisa fazer um procedimento cirúrgico para retirar aquele nódulo e aí tem que fazer a fonoterapia depois para suavizar o máximo possível, cicatrizar da melhor forma possível. Porque a cicatriz de prega vocal é uma cicatriz como se fosse uma cicatriz qualquer do corpo. Só que ali eu posso ter alteração, vou ter uma modificação do meu padrão de voz. Então, para ter a menor alteração possível,
Aí o médico pode fazer o procedimento em casos mais importantes e a gente faz a fonoterapia depois. Em geral, se quando é preciso de um procedimento cirúrgico, a gente está falando também, prepara essa prega vocal para receber esse procedimento. Por quê? Quando eu já ajusto melhor esse padrão vocal, a minha recuperação também fica mais fácil. O pólipo, diferente do nódulo, que é uma lesão de abuso vocal a longo prazo, o pólipo ele pode ser de longo prazo, mas ele pode ser feito em um único trauma. Tá? Às vezes, um único grito que a pessoa dá pode formar um pólipo. O pólipo ele tem uma tendência um pouco genética também, tá? Além do abuso vocal, existe essa possibilidade de uma genética ali que altera um pouco a estrutura desse tecido, que facilita essa produção do pólipo. Então, o pólipo, ele é um dano vascular na lâmina própria da prega vocal. Então, eu tenho aquela borda, que é onde forma o nódulo, e eu tenho a lâmina própria da prega vocal. O pólipo, a gente vê que é como se fosse uma bolha aqui, mas é uma bolha vascularizada, tá? Por isso que é um dano vascular. Então, ele surge aqui, eu vou ter uma diminuição da onda mucosa também, eu vou formar aqui, eu vou ter um padrão de voz também muito rouco, bastante soproso, porque vai ser uma lesão mais incômoda. Em geral, os pólipos são mais cirúrgicos, tá? Os nódulos, eles são mais tratáveis com fonoterapia. Raros casos a gente precisa de uma intervenção cirúrgica. O pólipo, ele já pode apresentar mais intervenções cirúrgicas. E aí vale a mesma premissa do nódulo. Realizou o procedimento, assim que o médico liberar, já corre para fazer a fonoterapia, porque a gente precisa suavizar essa cicatrização. E como que a gente faz essa suavização? São exercícios principalmente de relaxamento e vibração. Eu vou ensinar essa prega vocal a vibrar de uma forma mais suave, mais precisa e mais consistente, para que eu, primeiro, consiga absorver o máximo possível daquela lesão e para que eu vibre de uma forma mais macia para não ocorrer uma nova lesão ou ali em cima ou em outra região de prega vocal. Eu tenho também alteração estrutural mínima. O que é isso? São anormalidades cujo impacto, quando existente, então uma alteração estrutural mínima, nem sempre vai causar uma alteração de voz. Tá? Às vezes foi fazer um exame por um outro motivo e achou uma alteração estrutural mínima ali. Se não tem nenhuma alteração de voz, a gente toma um pouco de cuidado com o que a gente vai fazer. Tá? Se der alteração de voz, a gente trata sem problema. Mas identificou? Vamos ver por que isso pode estar ali e evitar que aconteça alguma modificação nessa prega vocal, nessa produção vocal, tá? Então, são anormalidades cujo impacto, quando existente, restringe-se à função fonatória da laringe. Quando a gente vê aqui um pólipo e um nódulo, o nódulo até que não, mas esse pólipo está bem mais importante. Percebem que aqui, ó, tá impedindo essa prega vocal de fechar? Eu posso ter alteração, além da fonação, eu posso ter alteração de deglutição. Não tem um músculo lá da prega vocal que nos ajuda a evitar a aspiração? Não tem o aretenoide oblíquo que me ajuda a prevenir a aspiração? Dependendo da lesão que eu faço, eu posso ter uma alteração de deglutição também. Quando eu encontro uma alteração estrutural mínima, a alteração dela é somente de voz. Eu não atinjo nenhuma outra função de prega vocal, tá? Sendo a disfonia consequente diretamente relacionada à quantidade de uso, o comportamento do vocal e o grau de alteração. Então, se eu tenho uma alteração estrutural mínima, tá bem no comecinho, de boa, tranquilo, eu vou ter uma disfonia, não posso nem ter uma disfonia, posso nem ter algum sintoma. Começou a ficar uma lesão um pouco mais importante, aí eu posso ter algum grau de comprometimento vocal, e esse grau ele vai depender principalmente do tamanho dessa lesão e do comportamento vocal que eu tenho. O abuso vocal, ele vai promover também uma alteração estrutural mínima, tá? E nisso eu posso ter
assimetrias laríngeas, variações na proporção glótica e lesões de cobertura da prega vocal. Então, vamos ver o que é isso. Nas assimetrias laríngeas, eu tenho uma diferença de comprimento. A gente vê aqui que, ó, além do sulco, peguei essa foto aqui que tem um sulco, além do sulco, percebem que essa prega vocal aparenta ser menor que essa prega vocal? Essa daqui apresenta uma simetria laríngea também, tá? Então, eu vou ter diferença de comprimento, de volume, de posição e configuração da prega vocal ou a simetria do vestíbulo, que é a região onde a prega vocal está. Modificações geralmente associadas a alterações dos ciclos vibratórios das pregas vocais. Então, o que é um ciclo vibratório? Quando a prega vocal inicia a vibração e termina. Inicia e termina da frente para trás, de baixo para cima, correto? Terminou um ciclo, eu vou ter uma variação dessa vibração. Então, vai ficar um pouco prejudicial. Quais são os sinais e sintomas? A voz pode ser normal do ponto de vista funcional, desde que haja equilíbrio na produção fonatória, e os desvios na qualidade vocal também podem aparecer, que quando presentes tendem a se manifestar nas frequências mais graves. Então, quando a pessoa fala mais grave, ela aparenta mais alteração ali. Então, uma voz um pouco mais instável, uma voz que você vê que tem alguma alteração ali, mas você fica na dúvida, porque é uma alteração estrutural mínima, nem sempre ela vai te dar esse feedback. Variações de proporção glótica ocorrem na relação entre a parte anterior da glote, que é a parte fonatória, e a parte posterior, que é a parte respiratória que a gente comentou, que podem levar à formação de fendas. Então, o que é a fenda? Ao invés da prega vocal fechar bonitinha aqui, ela vai fechar, ela não vai fechar totalmente. Essa é a fenda, dependendo principalmente da extensão e do quanto essa fenda está aberta, ela vai nos dar uma voz bastante soprosa, rouca até que nem tanto, mas uma voz bastante soprosa, você vai escutar bastante ar passando por ali, porque a prega vocal está aberta, e é uma predisposição à fadiga vocal e desenvolvimento de lesões secundárias. Por quê? Aquele mesmo princípio do nódulo. A minha prega vocal não está fechando direito. Então, eu sinto que a minha voz está falhando. Eu sinto que minha voz está muito soprosa, tem muito ar passando ali. Eu vou forçar para que eu não consiga, para que eu não precise mais fazer esse esforço. Quanto mais eu esforço, mais eu abro essa fenda, e essa fenda pode me gerar também um nódulo, um pólipo ou alguma outra lesão. E as alterações da cobertura das pregas vocais pode ser desde um sulco, que a gente viu aqui. Esse daqui é um sulco de prega vocal. Pode ser um cisto aberto, que é uma bolsa, uma ponte mucosa, vásculo de ginesia e um microdiafragma laríngeo. Pode acontecer também. Todos esses a gente senta com o otorrino e vai estudar qual a melhor opção de tratamento para esse paciente. Em geral, quando a gente modifica esse abuso vocal, o que é esse abuso vocal? Você fazer uso da sua voz de forma errada. Você falar muito alto, falar gritando de uma forma não correta. Você colocar muita força nessa prega vocal. Você falar por várias horas seguidas. Fazer ingesta de bebidas alcoólicas antes de uma performance vocal. Falar abaixo ou acima do seu tom normal. Tudo isso contribui para gerar uma lesão. Quando eu tenho um granuloma, o granuloma, ele, em geral, ele vem do atrito ali da intubação, tá? Geralmente pode acontecer, não são todos os pacientes, mas a depender do tempo de intubação e se esse paciente despertou durante a intubação ou não, mas a intubação pode gerar um granuloma, que é esse primeiro aqui. Vai ser uma ulceração definida com epitélio irregular e depressão da lâmina própria. Então, a gente viu, aqui é uma lesão mais importante, né? Às vezes pode ser um pouco menor também. Esse granuloma está mais associado à questão da intubação. A gente faz exercícios também, dependendo do tamanho dessa lesão, a gente precisa de um procedimento ali. Dependendo, a gente consegue, através dos exercícios de vibração, fazer uma absorção dessa lesão, tá?
A gente tem uma notável infiltração nas neo- e leucoplasias, a gente tem uma notável infiltração de células inflamatórias e crônicas e neutrófilos. Então, a gente vê que está bem alterado essa lesão. Aqui é uma neoplasia de prega vocal, aqui é uma leucoplasia de prega vocal. Então, se eu tenho um gene alterado de inflamação e cicatrização, eu vou gerar uma lesão. Não tá inflamado, não tá cicatrizando, vai lesionar. Então, aqui precisa de tratamento oncológico, precisa de tratamento com o médico, tá? Ele vai fazer os procedimentos necessários, e aí, quando terminar esse tratamento, seja ele cirúrgico ou medicamentoso, é aí que a gente da fono entra para verificar, para verificar como que ficou essa prega vocal, o que a gente pode fazer e como que a gente pode ajustar o máximo possível dessa vibração. A depender do que acontece, precisa fazer a retirada dessa estrutura. Então, vai ser ou uma voz esofágica, ou se conseguir colocar uma prótese laríngea, ou se ainda tem alguma vibração, se ainda tem algum resquício ali de prega vocal, é usar uma laringe artificial também, que vai vibrar, depende bastante do caso, tá? Edema de Rhein, que a gente tá vendo aqui, vou pegar esse aqui que tá mais próximo do normal. A gente tá vendo aqui que tem uma prega vocal que tá de boa. Quando a gente vê, olha o quanto essa prega vocal ela fica inchada. Edema é literalmente um inchaço. Esse inchaço geralmente ocorre devido ao abuso de nicotina, tá? Podem ter outras causas, mas a principal causa do edema de Heinck é o abuso de nicotina. Porque ele vai alterando essa estrutura da prega vocal. E o edema, ele é irreversível, tá? Então, por isso que a gente, muitas vezes, tem uma voz bastante característica de um indivíduo fumante. Por quê? Eu vou ter um edema na camada superficial da lâmina própria, eu vou ter hemorragia, a gente vê aqui, né, a hemorragia. Eu vou ter fibrina, ó, aqui eu tenho uma camada de fibrina. Eu vou ter espessamento da zona da membrana basal. Lembra que lá no nódulo eu tenho um espessamento, mas esse espessamento não está acompanhado de um inchaço. O edema tá. Então, o edema eu tenho essas alterações. E aí, o que vai me proporcionar? Uma voz grave, porque percebem o tanto que essa prega vocal tá curtinha? Ela não tá alongada. Se eu alongo minha prega vocal, a minha voz tende a ficar mais aguda. Se eu diminuo, ela tende a ficar mais grave. Então, ela vai ter, olha só o tanto que ela tá curtinha. Por isso, eu vou ter uma prega vocal, uma voz, uma qualidade vocal mais grave. Vou ter uma voz bastante rouca, porque à medida que esse tecido ele vai se alterando, ele tende a ficar mais enrijecido também. Então, não vou ter uma vibração tão precisa, tão bacana, tão macia, quanto uma voz ideal. Então, eu vou ter uma voz mais rouca também, né, que é aquela irregularidade da vibração. E eu posso ter uma voz soprosa, porque a prega vocal vai ficando mais inchada e ela não consegue fazer o fechamento completo, quando que ela precisa do ciclo. Então, vou ter uma voz soprosa também, porque eu vou ter uma passagem de ar ali. A paresia de prega vocal. A paresia, ela vem de uma lesão em alguma região do nervo vago, que vai causar uma fraqueza dos músculos. Então, paresia está relacionada à fraqueza. A paralisia parou de funcionar. Na paresia, a principal característica que eu vou ter é uma voz astênica. Nossa, Ana lesionou o nervo, e agora? A gente vai estimular até onde a gente consegue, tá? Paresia de prega vocal, por ser lesão de nervo, tanto a paresia quanto a paralisia, tendem a ser lesões um pouco mais trabalhosas. Pode ser que a gente consiga bons resultados, mas nem sempre é possível que essa prega vocal retome, tá? Então aqui vai valer muito o uso de eletroestimulação com estudo, com anatomia, muito bem calculado para a gente não piorar uma lesão. O uso do laser vai bem-vindo também e estimular bastante dessa vibração de prega vocal. A gente vê no exame, por isso que a gente precisa de um exame físico
tá? É a gravação do CD. Os otorrinos, eles geralmente brincam, né? Ah, fono não consegue fazer um trabalho sem exame de imagem. Não, a gente não consegue. Por quê? Eu preciso ver como que tá essa vibração. Paresia, tá mais fraco. Como que eu posso fortalecer? Eu preciso ver ali como que tá essa vibração de prega vocal. Então, a principal questão da paresia é uma voz astênica, tá? Já a paralisia de prega vocal, ela pode acontecer em dois pontos, né? Também são ramificações do nervo vago, e aí pode acontecer uma paralisia pela lesão do nervo laríngeo superior ou do laríngeo recorrente. Um dos dois. Se for no laríngeo recorrente, pode ser uni ou bilateral. O unilateral é a mais comum, tá? E a gente tem boas chances de recuperação. Quando acontece essa paralisia unilateral, geralmente as chances de recuperação são boas, a gente consegue fazer. Mas quando ela acontece, a gente tem que ver em que posição que essa prega vocal parou. Foi uma paralisia adutora, parou fechadinha, ou ela parou abdutora, aberta? Se for uma, vamos lá, se for uma vibração, uma paralisia bilateral, se parou fechado, aí não tem o que a gente fazer. A gente vai ou adaptar uma voz esofágica para esse paciente e fazer uma traqueostomia, porque se a prega vocal parou, não vai funcionar. E parou fechado, como que vai entrar ar aqui? Não vou conseguir fazer esse ar, né? Então, eu vou ter uma traqueostomia aqui, e aí eu posso ver se esse paciente será apto a uma via oral de alimentação. Geralmente, eles são aptos, mas a gente avalia, tá? Mas a fonação fica mais difícil. Agora, se é bilateral, a abdutora parou completamente aberto, a fonação também é impossível. Se for fechado, a gente ainda vê ali se consegue uma vibração, mas é mais difícil. Bilateral, aberto, a fonação é impossível, a deglutição fica completamente comprometida, porque eu não vou ter proteção nenhuma de via aérea inferior. Eu não vou ter nenhuma proteção. Essa prega vocal parou completamente aberta. Tudo que eu engoli vem para cá. A gente precisa fazer uma adaptação com esse paciente e é um grandíssimo candidato a usar uma sonda, tá? Eu não vou conseguir fonar porque eu não consegui fechar essa prega vocal. Quando ela para bilateral totalmente fechada, eu não consigo respirar. Eu abro uma traqueostomia, posso tentar ali uma fonação adaptada, mas quando ela para bilateral aberto, não tem o que fazer, tá? Agora, graças a Deus, a bilateral ela não é tão comum, tá? É mais comum uma vibração, uma paralisia unilateral. E na unilateral, a gente trabalha bastante. A gente vê primeiro onde que parou essa prega vocal, em que posição que essa prega vocal parou e quais são os principais sinais dessa paralisia unilateral. É uma voz fraca, a gente não viu ali na paresia que quando tem uma lesão ali do nervo a voz não vai ficar fraquinha? Aqui também vai. A voz vai ser soprosa, porque eu tenho uma prega vocal que está funcionando bonitinha, a outra não. Então, vai ter um escape de ar bem interessante. Vai ser uma voz cansada, porque eu não vou conseguir coordenar muito respiração e fala. Então, vai ter um percalçozinho ali no caminho. Uma voz rouca, pela irregularidade da vibração. Uma perda de extensão vocal. Às vezes, a pessoa conseguiu falar bem grave e bem fininho. Eu vou perder essa extensão vocal também. E em alguns casos pode acontecer diplofonia, que é quando tem duas frequências ao mesmo tempo. É raro, mas pode acontecer. E, em geral, essas paralisias, elas se dão ou por algum acidente, algum trauma. Pode acontecer, foi fazer uma tiroidectomia, por exemplo, fez uma cirurgia nessa região de laringe e pode lesionar esse nervo também. Então, a gente também vai precisar muito de um exame de imagem desse paciente para a gente entender onde que essa prega vocal parou, quais as possibilidades que a gente tem de recuperação dessa voz
e discutir com o otorrino as previsões ou o prognóstico desse paciente. Então, aqui, para a gente ter uma noção, aqui eu tenho uma prega vocal sem paralisia. Então, uma prega vocal que funciona normal. Na respiração, ela fica totalmente aberta para o ar entrar. Na fonação, ela fecha e vai vibrar. Se eu tenho uma paralisia unilateral, na respiração ela vai estar aberta, que seria uma paralisia de prega vocal esquerda. Na fonação também vai continuar da mesma forma, porque eu vou uma prega vocal que vai trabalhar pela outra, tá? Então, eu vejo aqui, vai ter essa paralisia, vai ter esse escape de ar, vai ter essa abertura aqui. Agora, na paralisia bilateral, percebam que ela pode parar aberta, aqui, ou ela pode parar fechada, tá? Então, às vezes, na paralisia de prega vocal bilateral, dependendo de como aconteceu essa lesão, eu já tive uma paciente assim. Ela foi, ela foi fazer a retirada de alguns nódulos da tireoide, e quando o médico abriu a cirurgia, existia um bócio. O bócio é um tipo de tumor também, tá? Só que o bócio dela era mergulhante. Ele não estava aquele bócio para fora, ele estava para dentro. E aí, o que que aconteceu? Fez um sanduíche. Tinha a tireoide aqui, o nervo e o bócio. Ele tem que tirar aqui em cima, aqui embaixo, acaba desgastando o prega vocal, o nervo, tá? Às vezes não lesiona, mas acaba irritando, acontecendo alguma coisa ali. Essa paciente chegou com uma paralisia bilateral de prega vocal. Dela foi bem abertinha assim. Não chegou a fechar completamente, mas também não ficou completamente aberta. Deu uma fechada. Ficou no meio do caminho ali. O que a gente conseguiu fazer com ela? A gente conseguiu recuperar uma prega vocal. Às vezes, uma paralisia bilateral, a gente consegue recuperar uma prega, e aí essa prega faz o movimento pela outra. Então, uma fica parada, a gente ajusta para que a outra que movimenta chegue até naquela que não está movimentando, tá? Como que a gente faz isso? Muito exercício de empuxo, exercícios de força, e exercícios de vibração. A gente vai promovendo essa vibração com esse paciente. E como é que a gente avalia a voz desse paciente? A gente chegou porque ele tem uma alteração. Como que a gente avalia? Vamos fazer primeiro uma anamnese muito bem feita, para a gente entender qual a profissão, qual a quantidade de voz que esse paciente usa, como que esse paciente, qual é a demanda, quantas horas, qual o volume, tem competição vocal, não tem competição vocal no lugar que essa pessoa trabalha, como que ele está utilizando essa voz. Finalizou essa anamnese muito bem feita, pegou todos os detalhes da vida do paciente, outras doenças como hipertensão, diabetes, toma medicação, não toma medicação. Se for mulher, como que está a questão hormonal, o ciclo menstrual, como que está. Tudo isso vai influenciar também. Terminou a anamnese, eu vou partir para um protocolo de avaliação. Então, nesse protocolo, eu vou fazer vogais sustentadas. Para que que eu vou ver isso? Para ver tempo máximo de fonação desse paciente, o quanto ele consegue projetar de uma vogal com uma respiração só. Eu peço para esse paciente respirar pelo nariz e soltar uma vogal sustentada. Eu geralmente faço com A e U, o protocolo nos pede essas vogais. A, e faz até acabar o ar desse paciente. Depois, eu vou ver, aqui na vogal sustentada também, eu vou ver questão de ataque. Eu tô começando muito brusco, e depois eu suavizo, ou eu consigo manter, eu vou ter uma quebra de sonoridade, eu vou ter uma quebra de frequência, uma hora eu começo mais fino, outra hora tá mais grave, esse som ficou entrecortado, o que que tá acontecendo? Isso eu vou pegar pela vogal sustentada, tá? Relação SZ. Se a gente fizer só o som do S, eu vou ver a quantidade de ar que está passando. Que às vezes é uma quantidade de ar que está muito pequena, o paciente não coordena, tá aquela respiração muito curtinha. No Z,
eu vou ver a quantidade de vibração que eu estou fazendo. Zzz. Vou ver também se tem, né, um ataque vocal brusco, mas eu vou ver a quantidade de contração muscular que eu faço com esse paciente. Quando eu termino de fazer essa relação SZ, eu preciso fazer o tempo de S dividido pelo tempo de Z. O ideal é que seja a mesma quantidade de ar que passa para a mesma quantidade de vibração de prega vocal, de força muscular. A gente pode ter uma pequena variação de 0,7 a 1,3, mas uma diferença maior que essa, de 0,7 a 1,3, isso. Abaixo de 0,7, estou contraindo demais, estou colocando força. Lembra daquela voz estrangulada? Essa vai ter um Z muito maior do que o S. O Z está muito maior. Se eu tenho um S que está muito maior, acima de 1,3, tá ali. Se o WebOS está muito maior, tem muito ar passando por essa prega vocal. Então, eu vou ver. Nossa, tem muito S e pouco Z. Tá passando muito ar. Tá frouxa essa musculatura, tá precisando fortalecer. Não, o Z que tá muito maior do que o S. Então, o Z vai me indicar muita contração dessa prega vocal. Eu vou pedir pro médico otorrino desse paciente gravar um parabéns para você. Porque como já é uma melodia, esse exame, eu vou Eu vou precisar ver como que tá essa vibração através da música. Então, esse paciente vai cantar Parabéns pra você nessa data querida. Eu vou ver como que tá essa extensão e esse encurtamento. Essa extensão e encurtamento, extensão e encurtamento, para pegar essa melodia da voz também. Vou pedir para esse paciente puxar o ar e contar até acabar o ar dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou ver quanto tempo ele demora, até que número ele consegue contar, até quando ele consegue. Para que que eu vou ver isso? Tempo máximo de fonação, coordenação pneumofonoarticulatória. A gente faz com os números porque é mais automático para o paciente, tá? Ele vai conseguir, eu vou ver essa velocidade. Eu estou tentando falar rápido demais? Eu estou falando devagar demais? Tá adequado? A gente consegue ver isso no protocolo. Eu vou pedir para esse paciente ler um texto para ver como que está a fala mais espontânea dele. Eu posso escolher uma amostra de fala espontânea, peço para esse paciente me contar um dia inteiro dele, para ver como que ele vai falar. E também exames de imagem. Preciso de um diagnóstico do otorrino para eu ver como que está visualmente essa prega vocal. E aí a gente chega na parte de terapia fonoaudiológica. A terapia vai depender daquilo que eu encontrar. Terapia de nódulos de prega vocal. Primeiro, tira a lesão. Primeiro eu retiro aquele nódulo. Então, eu vou fazer bastante exercício vibratório e de ressonância. Para quê? Para absorver, para que meu corpo absorva aquele espessamento, se ainda não virou um nódulo, ou absorva o nódulo, se já virou ele, tá? Então, muitos exercícios de ressonância e de vibração. Retirei a lesão, eu vou fazer uma higiene vocal com esse paciente, vou ensinar ele a usar essa voz para que não ocorra um novo nódulo. E se ocorrer, a gente se recuperar mais rápido. Então, exercícios de vibração, tanto de lábios quanto de língua, exercícios de quaisquer sons vibratórios que a gente consiga prolongar, a gente pode usar com esse paciente também, tá? Para o pólipo, eu também vou pegar a vibração mais suave. Eu vou suavizar aquela região, eu vou tirar a tensão, então eu vou pegar bastante relaxamento também, que eu preciso retirar a tensão daquela região para preparar essa prega vocal para o otorrino. O otorrino retirou aquele pólipo, aí sim ele fez a retirada, aí sim o paciente vem para a gente e a gente consegue trabalhar aquela cicatrização. Também sempre com exercícios vibratórios, tá? Outras lesões, a fenda, a gente vai trabalhar. A fenda, a gente
pega bastante exercício de empuxo, de fechamento mesmo. Então, a gente vai promover um pouquinho de força ali e depois a gente suaviza isso. Mas eu preciso fechar aquela fenda. A fenda depende também do tipo dela. Uma fenda mais anterior, tô colocando força demais nessa prega vocal. Então, eu vou relaxar aqui na frente e dar um equilíbrio maior aqui atrás. Não, uma fenda irregular. Vou ver como que tá o equilíbrio entre essa musculatura do pescoço e a musculatura da nuca. Às vezes o paciente está colocando força demais aqui atrás e força de menos aqui. Então, exercícios que promovam esse fechamento. Exercícios de empuxo, como puxar o ar e fazer o pá, exercícios de força, exercícios que fechem essa glote, tá? Alguns exercícios da disfagia podem acontecer aqui, tá? Quem for habilitado para essa área também pode fazer esse uso. Granulomas, neuroleucoplasias, aí depende do tratamento médico primeiro, para depois a gente fazer. E na paresia, voz assenta. A paresia é uma voz um pouco mais difícil da gente ajustar. Paralisia bilateral, a depender. Se for parou aberto, não tem o que fazer. A gente pode tentar, né? Toda tentativa é válida, às vezes consegue ali algum estímulo, mas em geral é uma fonação que fica mais difícil e uma alimentação via oral também. Mas na paralisia de prega vocal, a gente vai analisar em qual posição parou. Parou mais perto? Opa, beleza. Essa prega vocal que funciona faz menos esforço. A gente promove bastante vibração para tentar recuperar dessa vibração. Parou um pouco mais distante? Essa prega vocal que funciona, a gente adapta para ela chegar na prega vocal que não funciona. Então, exercícios unilaterais, como a paralisia é unilateral, então eu posso me valer dos exercícios de forma unilateral. Então, ao invés de eu fazer uma vibração aqui, eu tenho uma paralisia de prega vocal direita. Eu libero essa prega vocal direita e faço a vibração. Eu vou promover exercícios unilaterais, liberando a prega vocal ruim. Então, eu tenho uma paralisia de prega vocal direita. Libera a prega vocal direita, virando a cabeça para a esquerda. Virei a cabeça para a direita e liberei minha prega vocal esquerda. Vejo em qual dessas pregas vocais que está a paralisia e vou promover essa vibração. Então, numa sessão, a gente, em geral, tem uma sequência. Não é receita de bolo, tá? Cada paciente funciona de uma forma e dá uma resposta diferente para nós. Então, a gente começa com relaxamento com esse paciente, porque, em geral, as lesões de prega vocal, elas advêm de uma constrição muito forte dessa região. Então, eu promovo um relaxamento. Não, é uma musculatura que está fraca demais. Aí eu vou promover a força dessa prega vocal. Vou trabalhar respiração, inspiração e expiração. Para quê? Lembra que o diafragma é aquela conchinha? Eu vou trabalhar para que essa prega, para que esse diafragma tenha bastante mobilidade, porque quanto mais ar eu coloco dentro do meu pulmão, melhor eu vou conseguir falar. Eu coordeno melhor a minha respiração e fala, eu aumento o meu tempo máximo de fonação e eu consigo promover melhor os exercícios também. Eu consigo ter mais qualidade nos meus exercícios. A partir da respiração, vem para a vibração, né? Já preparei, já acordei um pouco ali daquele músculo, tenho agora uma vibração. Então, posso promover vibração de lábios, vibração de língua, os sons vibratórios também. A quantidade e a frequência dependem do paciente, tá? Não tem receitinha de bolo, mas alguns exercícios de vibração podem ser esses. Exercícios de ressonância. A gente pode se valer de exercícios do trato vocal semi-ocluído, né? Pode usar Laxvox, pode usar Finger Kazoo, pode usar o Kazoo mesmo, não tem problema. Ajustou essa ressonância, tirou a atenção daqui, jogou essa atenção para o abdômen, colocou essa voz mais oral, já ajuda bastante esse paciente. E por último, que a gente trabalha a articulação. Às vezes é um paciente que é muito tenso, tem uma articulação muito travada, a gente abre essa articulação e consegue promover de outras formas mais tranquilas também. Ajuda esse paciente a dar uma relaxada e ajuda a evitar novas lesões.
tá? Então, o paciente chegou pra gente com uma lesão, primeira coisa, trata essa lesão, principalmente com exercícios de vibração, ressonância, e podemos usar trato vocal semicluído, dependendo do paciente, tá? São exercícios bem bacanas. Para respiração, posso ter o auxílio do ambu, também, às vezes, um paciente não consegue colocar tanto ar lá dentro do pulmão, a gente expande ele com o ambu, para que se use o ambu, é necessário ter a formação, tá? De técnicas respiratórias com o ambu. Tratou essa lesão, aí a gente vai fazer a higiene vocal, porque a gente não viu que várias dessas lesões advêm de um uso incorreto da voz. Então, é o que a gente falou, falar muito alto, falar gritando, falar muito forte, sem o apoio necessário para isso. Todo esse desajuste de voz, ele vai provocar uma lesão. Então, a gente vai fazer uma higiene desse paciente, a gente vai fazer uma higiene desse paciente para que depois a gente evite que essa lesão volte e se ela voltar, a gente consegue fazer uma recuperação mais rápida dele também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando mais uma vez que nós temos as teleconsultorias. Se você ficou com alguma dúvida sobre essa aula ou algum caso que você esteja atendendo, só mandar para a gente que nós estamos à disposição para te responder. Muito obrigada e até a próxima.